Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Paula Cabreira e a gente está começando mais um podcast do jornal Nossa Cidade. E como vocês sabem, a gente está num período muito importante para toda a região, que a gente está começando agora a falar com os candidatos que vão concorrer a deputado estadual, deputado federal, governo, presidência, Senado. E é realmente muito importante para a gente aqui do ABC eleger candidatos do ABC. Então a gente está trazendo para vocês conhecerem aí nomes que vocês vão ver nas urnas em outubro. E hoje a gente traz uma pessoa muito especial. Quem trabalha com política, quem está no meio político, conhece muito bem o nome dele. Ele já foi um super secretário na cidade de São Caetano, um super secretário na cidade de Santo André. É uma pessoa que nasceu em Mauá, tem uma super identidade com o ABC em geral, que é o Nilson Bonomi. Nilson, seja muito bem-vindo. Paula, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui falando do nosso grande ABCD-MRR, aonde, igual a você falou aí, eu já consegui desenvolver alguns trabalhos aqui e tenho muito amor por essa região. E a gente se repete aqui, é muito importante que a gente tenha representantes do ABC, porque nós somos uma região muito forte e que tem perdido um pouco da força e da referência exatamente por não termos tantos representantes, tanto em Brasília quanto aqui na Assembleia Legislativa. Então, Nilson, eu queria que você começasse conversando com a gente um pouco sobre a sua vida, porque, como eu disse, você nasceu em Mauá, você tem uma história de vida incrível, então eu queria que você contasse um pouco aí primeiro sobre isso. Bem, a minha vida, quando eu comecei muito novo em Mauá. Eu sou de uma família de pessoas que são de parque de diversões e meu pai sempre atuou nessa área e eu acabei seguindo, né, na linha de trabalho dele durante algum tempo. Depois eu fui vendedor ambulante na cidade de Mauá durante bastante tempo. Vendedor ambulante eu fui durante bastante tempo. E aí tem algumas fases da minha vida que foram interrompidas, por exemplo, nessa questão da venda de marreteiro, que é conhecido vendedor ambulante em Mauá. Eu tinha uma banca na frente da estação de Mauá, né? E depois, na sequência, foi o pessoal do terreno onde a gente tinha lá a banca inventou de fazer um shopping e aí acabei que perdi o ponto. Aí Ali no eu Green Plaza, no isso. Green Plaza, isso. E aí eu voltei para a atividade do parque de diversões. Eu fazia as duas coisas. Eu estava marretando, mas eu também tinha atividade de parque de diversão, porque parque de diversão geralmente funciona nos finais de semana, sexta, Uhum. sábado e domingo, quando tem festa quinta, sexta, sábado e domingo. Mas nós tínhamos uma questão diferenciada. Nosso parque estava montado no centro de Mauá, onde é a rodoviária hoje, onde é o Torra-Torra hoje. Então o parque funcionava todos os dias. Então tinha atividade do parque. Quando eu perdi o ponto, eu voltei para o parque e continuei trabalhando com essa atividade. Depois meu pai era formado em torneiro mecânico, serralheiro. Eu fui seguir a linha do meu pai também, me formei em serralheria. E com a atividade do parque nunca parou, Uhum. sempre, né? E depois, até para ter essa atividade funcionando, foi aí que eu acabei me envolvendo na política, né? Naquela época, o prefeito de Mauá era o prefeito Amaury Fioravante, e a gente tinha que ter esses diálogos com as prefeituras, com os políticos, para a gente conseguir esses espaços aí, instalar o Licenças, parque e alvarás. trabalhar, né? E sempre atuamos muito aí na cidade de Mauá, Ribeirão Pires, Santo André. Enfim, essa é uma atividade que é meio que de cigano, né? Uma hora nós Uhum. estamos aqui, outra hora nós estamos aqui, ali, e muda com bastante frequência aí. E aí acabei me envolvendo na política, por este conhecimento de ter que ter esses diálogos para efetivamente conseguir os espaços para instalar. E fomos trabalhando, e me envolvi nas campanhas políticas, trabalhei nas campanhas políticas durante muito tempo.
Em 95, eu fui convidado para participar da gestão de quando foi criado a SAMA em Mauá. Trabalhei na SAMA durante um tempo. Depois, 95 era o Greco. José Carlos Greco, o prefeito era o José Carlos Greco. E depois, teve eleição em 96, 97, ganhou o prefeito Oswaldo Dias, né? E aí eu voltei para essa atividade do parque e continuei com essa vida. Conseguimos alguns espaços no litoral norte e fomos trabalhar lá, porque geralmente tem a questão da temporada, né? Essas atividades aí, ou é no meio do ano Campos do Jordão, ou é no final do ano, Baixada. dezembro e janeiro, temporada de praia, né? E a gente foi trabalhar naquela região, fiquei por lá durante algum tempo, fiz relacionamento político lá, tanto em Caraguatatuba quanto em São Sebastião, né? Mas nunca deixei de ter, né, a relação com a nossa região aqui do Grande ABCD-MRR. Vários amigos aqui que já estavam eleitos, outros deixaram de ser, mas sempre tive muito contato com essas pessoas. E fiz essas amizades lá no Litoral Norte, onde a gente construiu algumas histórias lá também. E aí, quando foi no ano de 2008, nós disputamos a eleição. Eu estava em São Sebastião, nós disputamos a eleição, perdemos. Eu tinha muita relação com o deputado Arnaldo Faria de Sá. O deputado Arnaldo Faria de Sá um dia desceu lá e falou para mim: Bonomi, no segundo dia, tinha acabado a eleição de 2008, lá não tinha 2 turnos, porque não tem o número de eleitores, né, suficiente para ter 2 turnos. E aí ia ter 2 turnos em Santo André, o que era inesperado de ter 2 turnos em Santo André, porque tinha uma campanha gigantesca, né, do Wanderlei Sirac, e o doutor Aidan foi para o segundo turno, que era do PTB, né? E aí o Arnaldo me convidou, falou: Bonomi, você tem que ir para Santo André e participar lá do processo do segundo turno. E aí eu falei pra ele que eu não costumo interromper, mas eu preciso interromper pra falar, gente, porque a gente tava conversando aqui antes, e pra mim, como jornalista política, essa decisão em Santo André foi uma das mais marcantes que eu já cobri como jornalista, porque o Sirac virou para o segundo turno, ele era o candidato do PT, com 49,3 que você falou. Então, assim, ele quase levou no primeiro turno. Pra gente, como jornalista, era uma decisão, era um segundo turno mais protocolar do que qualquer outra coisa. Sim. E aí vem o Nilson Bonomi junto com o Aidan e passaram em cima do Sirac igual o trator. Trator é por minha conta, é isso. Essas são suas palavras. Nós disputamos e logramos êxito, né? Mas como foi, né? Porque você veio e você recebeu esse convite do Arnaldo. Como foi? Então, você já conhecia o Nil? Não. O Aidan? Não. O Arnaldo era do PTB, né? E o Aidan também estava disputando pelo PTB junto com a dona Dina Zexer, que era a vice-prefeita, né? Isso. E aí nós viemos aí participar do processo do segundo turno. Eu não conheci o Aidan. Aliás, tem uma peculiaridade que eu tinha tentado ajudar o Sirac no primeiro turno. E ele recusou. E eles recusaram a nossa ajuda, né? E aí, como eu sou de parque, eu vou dizer que a roda gigante virou, né? E aí acabou que o Arnaldo me apresentou o doutor Aidan, uma pessoa sensacional, um grande amigo, uma perda muito grande como pessoa, como político, como médico, a quem eu gostava muito e tenho muitas boas lembranças dele. E aí começamos a fazer um trabalho porque a nossa campanha era uma campanha muito pequena, né? Perto da campanha que tinha com a máquina acontecido no primeiro turno, era um elefante com uma formiga. E tinha tudo naquele momento, né? Você tinha o Lula vivendo um excelente momento econômico, você tinha a máquina na mão, porque o PT estava com a Prefeitura de Santo André, e você tinha a
a ideia de que realmente o Cirac estava muito bem nas fileiras do PT. Então, como você disse, era uma campanha realmente de elefante versus formiga. Isso. E aí nós construímos aí esse trabalho exatamente de formiguinha, andando na cidade, conversando com as pessoas, entrando em todos os lugares. O doutor Aidan tinha muita credibilidade, né, na questão da profissão dele, de medicina, que ele sempre atendeu as pessoas com muito carinho, com muito amor. Ele era uma pessoa sensacional. E conseguimos entrar em todas as regiões de Santo André, não de uma maneira muito avassaladora, mas, né, conseguimos fazer um trabalho. E o resultado veio no segundo turno, né? No segundo turno, nós vencemos a eleição por 54-46. O Aidan cresceu bastante, né? Saiu de 23, 24% que tinha para 54%. Subimos 30 pontos, 30% em menos de 20 dias, porque se eu não, em menos de 20 dias não. Acho que foi em 24 dias, porque o primeiro turno, se eu não tiver... Não, foi em 21 dias. O primeiro turno acho que foi dia 7 e o segundo turno foi dia 28 de outubro. Uhum. Mas ele subiu, né, com muita rapidez e, graças a Deus, ganhamos a eleição. E aí ele me convidou para ser secretário. Eu, naquela época, acabei assumindo a Secretaria de Finanças, quando eu iniciei no governo de Santo André. A primeira secretaria que eu ocupei foi a de Finanças, depois eu ocupei a Secretaria de Gabinete, que foi uma secretaria que foi criada para fazer a articulação política com a Câmara Municipal e com os empresários, né? Embora tinha a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a relação passava por essa Secretaria de Gabinete. Essa Secretaria de Gabinete ficou uma secretaria bastante robusta, porque nós tínhamos feito um trabalho de juntar todos os departamentos de licitação, que tinha mais do que um, né? E foi colocado dentro dessa secretaria. Então, eu fiquei com a Secretaria de Finanças e a de Gabinete. E aí teve uma mudança na Secretaria de Saúde, que o secretário precisou se afastar por uma questão particular, e eu acabei assumindo a Secretaria de Saúde também, que aí é uma secretaria que é praticamente uma prefeitura, né? Você lida com muita gente, né? Santo André é uma cidade de bastante habitantes e a necessidade de usar o serviço público de saúde é gigantesco. Mas consegui fazer, graças a Deus e a ajuda da equipe que nos auxiliava, consegui fazer um bom trabalho, tanto na Secretaria de Governo, quanto na Secretaria de Finanças, quanto na Secretaria de Saúde. Tem algumas passagens que é importante, eu não vou conseguir lembrar de todas, porque já está se fazendo aí 15 anos, né? Mais de 15 anos, 18 anos, né? Nós começamos em 2009 e nós estamos indo aí para 2027, então no mínimo 17 anos. E teve algumas questões que eu fiz lá junto com os demais secretários, que eu não fiz sozinho, lógico que sob a orientação do prefeito Aidan, tanto na saúde quanto na Secretaria de Gabinete, né? E da de Finanças. A de Finanças, por exemplo, nós conseguimos iniciar o pagamento dos precatórios, que fazia mais de 20 anos que as pessoas estavam morrendo e não conseguiam receber, né? Foi na nossa gestão que nós fizemos lá um grande trabalho, iniciamos os pagamentos dos precatorianos, né? Conseguimos, ao longo de 4 anos, valorizar o servidor, demos 44% de aumento para o servidor, né? É uma coisa que... Porque sempre se reclamou que tinha uma defasagem de salário, e a nossa intenção era recuperar, né, essa perda. E nós estávamos caminhando, já tinha, em 4 anos, o prefeito Aidan já tinha, né, junto com o trabalho que nós fizemos na Secretaria de Finanças, porque também não adianta, se não tiver estrutura para pagar, não adianta fazer a conta. Sim. Né? Mas conseguimos lá dar 44% de aumento para o servidor. Na Secretaria de Saúde,
Quando eu estava à frente da Secretaria de Saúde, fizemos 3 UPAs, a Sacadura Cabral, a do Jardim Santo André, a Perimetral. Iniciei a construção do Hospital da Vila Luzita, E o Poupatempo da Saúde, o que era Poupatempo da Saúde, uma promessa de campanha do Aidan, que foi você isso, quem entregou, né? nós entregamos lá. Inclusive, tem uma fatalidade. Quando nós inauguramos, você vai lembrar, quando nós inauguramos o Poupatempo da Saúde, teve aquele acidente na casa de fogos, lá na loja de fogos, né? Que era pertinho ali. Que era do lado. E aí aquilo tomou mais proporção do que o próprio Poupatempo da Saúde, porque foi no mesmo dia. Nós estávamos inaugurando e estava explodindo a casa de fogos. Inclusive morreu uma senhora, né? Mas confesso que eu me assustei, porque quando me chamaram, o secretário, precisa dar um pulinho ali na rua Américo Guazelli e tal, explodiu uma casa de fogos lá. E quando nós chegamos, os bombeiros tinham colocado um monte de lona que eles colocam no chão, né? Quando eu vi aquele monte de lona, eu falei, meu Deus do céu, será que morreu tudo isso de gente? Se morreu tudo isso de gente, Deus o livre. O coração foi pro pé. Disparou. E fizemos o Poupatempo da Saúde, fizemos a reforma de quase todas as unidades de saúde, deixamos encaminhado a construção de mais 2 UPAs, que era no 2º subdistrito, né? Enfim, fizemos um grande trabalho. O remédio em casa, nós iniciamos o remédio em casa. Quem tinha necessidade de medicação de uso contínuo não precisava ir na unidade de saúde, a gente mandava entregar, né? Até para desafogar a porta. Então, foi feito uma grande gestão. Enfim, foi feita uma grande gestão sob o comando do prefeito Aidan. Mas eu posso falar da Secretaria de Saúde, eu posso falar da Secretaria de Governo, posso falar de gabinete, na verdade, e posso falar da Secretaria de Finanças. Finanças, Gabinete e Saúde. Super secretário. Me intitularam. E aí a questão da Secretaria de Finanças, naquele ano, no ano de 2009 para 2010, que foi a nossa gestão, porque 2008, 2009 nós usamos o orçamento anterior, da gestão anterior. Mas naquele ano nós viramos superavitário 115 milhões. Ou seja, nós conseguimos enxugar a máquina, fazer gestão e aplicar na onde dava benefício para o cidadão, né? Aumento para o servidor, pagamento dos precatórios, remédio em casa, né? Nós fizemos uma grande gestão no que se refere à questão da habitação, junto com o secretário de Habitação e os demais secretários. Enfim, eu participei de uma gestão que eu saí muito satisfeito. Quando eu saí muito satisfeito. Não, e assim, né, é um grande desafio também, acho que vale a gente citar isso, queria que você falasse sobre, porque, como a gente disse, o Cirac virou 2º turno na frente, e o PT elegeu a maior bancada. Sim. E a gente sabe que o PT, quando está na oposição, ele é complicado e é ferrenho. Então, você ainda teve esse desafio, porque era você quem estava ali fazendo essa articulação com a Câmara. Como é que foi? Olha, num primeiro momento, foi turbulento, né? Porque é o que você falou. O PT tinha eleito uma grande bancada, né? Nós tínhamos oposição num primeiro momento. Vereadores todos experientes, os que estavam eleitos lá, já naquela gestão, Naquela época eram quantas cadeiras? Que eram menos, né? Eram 18? 23? 19. Era 19. Desses 19, você lembra, o nome? Quantos eram oposição? Quantos eram oposição num primeiro momento? Eu acho que era 6, né? Eu acho que era 6 ou era 7, eu não tenho bem certeza, né? Mas com um curto espaço de tempo, nós conseguimos fazer, lógico que tudo no começo até se ajustar, né? Eu costumo dizer que até a carga se ajustar em cima do caminhão, ela vai caindo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e depois vai embora. Mas nós conseguimos fazer lá um grande trabalho, um grande diálogo, né? Eu me lembro que
Hoje, eu acho que se perguntar para ele, eu vou o Montorinho, que era um dos Uhum. vereadores, era o Montorinho meu amigo, Tiago Nogueira, tinha o Jairinho, e tinha um vereador que fazia oposição, ele não era do PT, mas ele fazia oposição tanto quanto todos os vereadores do PT, que era o Pinheirinho. O Pinheirinho. Pinheirinho, que hoje é um grande amigo também, tivemos uma boa relação. E, e isso é uma coisa também que na Secretaria de Gabinete eu consegui muito êxito, né? Porque depois de 6 meses, aproximadamente 6 meses, nós não tínhamos oposição na Câmara. Lógico que com essa função que eu comecei a desenvolver, quando tinha algum projeto polêmico, a gente se reunia no plenarinho, discutia, tirava as dúvidas e aí, né, pedia para que se o presidente da casa encaminhasse para votação, para as comissões, enfim. E nós fizemos esse trabalho. E deu muito certo, deu muito certo. Nós fizemos uma gestão, de novo, eu confesso que saí muito satisfeito com a gestão que nós fizemos em Santo André, porque nós conseguimos entregar o que o prefeito Aidan prometeu ao longo da campanha, né? Nós conseguimos fazer uma grande gestão. A cidade era muito bem cuidada, o secretário de Serviço Urbano, o secretário de Meio Ambiente, que na verdade estava dentro do Semasa, fez uma grande gestão. Nós conseguimos fazer uma grande gestão. Então, eu confesso que o meu papel eu consegui desenvolver lá, cumprindo a minha missão, fazendo o que eu efetivamente tinha que fazer e consegui fazer com bastante eficácia, né? Que é o objetivo da política, né? Que é entregar melhorias para o cidadão, melhorias para a cidade. Eu consegui fazer um grande trabalho à frente dessas secretarias e entregar o que era a nossa missão. E você fala como se fosse fácil, mas não é fácil, né? A gente que trabalha com política sabe que essa articulação na Câmara é um dos trabalhos mais pesados de serem feitos, porque você tem que ser realmente bom negociador, tem que ter ali calma, disciplina, tranquilidade, porque às vezes os ânimos são alterados, às vezes a gente tem ego, é sempre um desafio. E aí você veio depois, numa segunda eleição também, incrível, porque a gente tinha certeza que era a Regina Maura quem seria prefeita de São Caetano. É isso mesmo. Vem Nilson Bonomi também ali com Paulo Pinheiro e consegue levar a prefeitura de São Caetano. E olha, você sabe que São Caetano também teve a mesma Situação. situação, a mesma peculiaridade. Eu já estava no PMDB, né, naquela época, eu era presidente estadual da Fundação Ulisses Guimarães de São Paulo. E aí o ex-prefeito lá de São Caetano fez de tudo que você possa imaginar, por Paulo Pinheiro não ter um partido para disputar, né? E aí sobre o comando, né? Sob o comando do Jarbas, e o Jarbas estava muito mais próximo do Paulo Pinheiro do que eu, né? Mas nós éramos do PMDB, o Jarbas um amigo histórico do partido, né? Falou: Bonomi, nós precisamos ajudar o Paulo Pinheiro. O Paulo Pinheiro precisa de legenda e nós vamos lutar contra a máquina. E lutar contra a máquina de São Caetano é ainda pior do que lutar contra a máquina de Santo André. Eu falei: ô Jarbas, mas se for fácil, não é para nós, né? Nós temos que desenvolver o nosso papel aí, vamos embora. Aí levei o Paulo Pinheiro para falar com o presidente Michel Temer, que era o presidente do partido. Ele era vice-presidente da República naquela época. E aí o Paulo, tanto o presidente quanto os colegas do PMDB de São Paulo mantiveram a legenda para o Paulo Pinheiro e foi para o enfrentamento e acabou ganhando da máquina. Ganhou da máquina, que o candidato da máquina era a Regina, né? E aí eu ainda fiquei um tempo fora. Depois o Paulo Pinheiro estava com dificuldade para fazer gestão na Câmara, porque a gestão, os gestores anterior conseguiu eleger um presidente
contrariando a vontade do prefeito Paulo Pinheiro, né? Eu tive uma passagem de ter ficado doente ao longo desse tempo aí, 2012 a 2014, e aí, no comecinho de janeiro de 2015, a eleição foi no início, e quem venceu as eleições para presidente da Câmara foi o Paulo Botura, né? E o Paulo Botura fazia parte de outro grupo. E aí o Paulo Pinheiro me convidou, falou, Bonomi, nós temos aqui uma necessidade de fazer uma manutenção, uma renovação nos secretários, né? E eu gostaria que você viesse ser secretário de governo. E eu disse a ele, eu falei, prefeito, eu estou me recuperando aí de uma questão que eu tive aí, de um período doente, mas o que eu puder fazer aí para ajudar, eu vou estar com o senhor aí. Não, então eu gostaria que você fosse secretário de governo. E aí assumi o desafio, fui. Estava em período de recesso, né? Recesso. Quando voltou às sessões da Câmara, não tinha oposição. Quanto tempo, Bonomi, você conseguiu esse milagre? Pois é, então. 30 dias. Menos de 30 dias, porque eu acho que, se eu não estiver enganado, eu assumi lá em 2009. Perdão. Dia 9 de janeiro de 2015. E aí, quando foi em fevereiro, Início de que fevereiro, iniciou, né, o período do legislativo, nós já estávamos sem oposição. Não tinha oposição, já estava tudo tranquilo, fizemos um diálogo. Paulo Botura foi um grande amigo do governo, foi um grande amigo da cidade, né? E os demais vereadores também. Então, nós não tivemos oposição. Ao longo dos 2 anos, de 2015 e 2016, todos os projetos da Câmara Municipal foram aprovados por unanimidade. Unanimidade. E aí, também, né, teve essa questão aí de também fazer alguns ajustes no governo que estavam com algumas questões que não estavam alinhado com a vontade do prefeito Paulo Pinheiro e, enfim, também assumi esse desafio de estar junto, de defender. E aí o prefeito dava as orientações, fazia as recomendações e eu ia em campo para resolver. Logo depois eu assumi a Secretaria de Saúde, acumulei governo e saúde. Também você chegou a ter 5 secretarias lá? 5 ou 6. Eu cheguei a acumular 5 ou 6 secretarias. E aí, como é que é ter tanta gente, assim, respondendo? Então, e eu acabei acumulando secretarias gigantes, porque eu estava no governo fazendo articulação. Assumi a Secretaria de Saúde, depois eu assumi a Secretaria de Educação, a Secretaria de Serviços Urbanos, né? A Secretaria de Segurança. Nossa Senhora, só a secretaria fácil. Então, foi um período que era para testar, né? Se o coração do secretário Tava bom. Estava firme. Mas consegui também fazer um grande trabalho, né? Trabalhamos em todas as frentes, fizemos, na nossa gestão lá, nós tínhamos um trabalho efetivo de entrega para a população, né? São Caetano tem uma peculiaridade gigante, que isso acontece em todas as cidades, mas lá em São Caetano muito mais, que a cidade hoje tem aproximadamente, pode ter tido uma alteração, exatamente eu não vou dizer, mas 180 mil habitantes, aproximadamente, 180 mil, não chegava a 200 mil, também já faz 10 anos, e teve a construção de muitos prédios, né? Muitas coisas. E nós tínhamos mais de 300 mil cartão SUS. Isso ainda é um dos problemas sérios que eles têm lá, mas vocês enfrentaram, né? Então, Foram vocês nós enfrentamos essa questão, porque
o número era quase o dobro. Quase o dobro de habitantes. Né? E aí tudo isso implica diretamente na saúde, na educação, né? A qualidade da educação em São Caetano é muito boa, né? Mas não é porque São Caetano, eu não quero fazer nenhuma diferença aqui não, porque a Secretaria de Educação de Santo André também ficou ótima, né? Com esse trabalho que nós fizemos de enxugar a máquina, de fazer a contenção de gastos desnecessários, em Santo André nós passamos a dar uniforme escolar, que não dava, passamos a dar o material escolar, que não dava. Ou seja, nós equiparamos, todos os alunos tinham a mesma roupa, tinham a mesma caneta, tinham o mesmo caderno, a merenda De excelência. melhoramos muito, né? Tinha uma secretária que era sensacional, a professora Cleide, né? Ela chegou Incrível. até a ser Cleide é secretária de maravilhosa. Estado, né? É uma grande amiga, infelizmente também se foi, mas fez uma grande gestão. Ou seja, em Santo André também nós fizemos, elevamos a qualidade na educação, na saúde, enfim, nós elevamos em todas as secretarias, porque todos os secretários trabalhavam com o coração em prol de fazer o bem para o próximo, né? E São Caetano tem essa característica aí de que não precisa ter convênio médico, porque a saúde de São Caetano funciona. É a melhor do Brasil. Não precisa ter secretário, não precisa ter escola particular, porque a escola é uma escola tanto quanto boa a particular. E realmente é mesmo, mas as pessoas acabam migrando, né, de outra cidade para usar o serviço público de saúde, de educação, enfim. Você sabe, Nilson, falando nisso, fica para facilitar para as pessoas em casa entenderem, as pessoas já sabem aqui, eu sempre falo sobre isso, sou diabética, desde criança. E o tratamento de alto custo é um tratamento muito complicado, a bomba de insulina. Eu juro por Deus que nessa época, foi nessa época que eu tava no processo, a advogada falou assim, mas você não tem nenhum enderecinho em São Caetano? Porque em São Caetano... Aí eu falei, não, eu não tenho nenhum enderecinho em São Caetano. Então é isso. É isso que as pessoas recebem a orientação. Em São Caetano a coisa funcionava. E aí você tem mais do dobro de pessoas sendo atendidas pelo SUS. E aí o que você faz? Então, e tem uma questão que é assim, o que é preconizado por lei é que nós temos que ter 25% de investimento do orçamento em educação e 15% em saúde. Nós aplicávamos 33% em saúde do orçamento, 31%, 32% em educação, porque na verdade nós não tínhamos, nós conseguimos fazer uma barreira, né, para essas pessoas que vinham de fora usar o serviço, mas não era 100%, então acabava tendo. Mas teve Mas chegou a ser bastante criticado, né, esse momento em que vocês começam a pedir um cartão municipal. Muito. Quando nós fizemos o recadastramento, né, nós apanhamos bastante. E eu fiz alguns enfrentamentos lá, né? Porque eu penso que tem algumas coisas que, independente de você estar no mesmo governo, as opiniões são diferentes, mas eu acho que tem que ser, embora tenha que ser respeitadas, a gente também tem que ter a determinação de defender. E eu sempre fui muito de ir para o enfrentamento, de procurar fazer, né? O pessoal queria... E aí agora, né? Naquela época já tinha a intenção de fechar o Annie Sullivan, né? Que é a instituição que cuida das crianças autistas, de necessidades especiais, enfim. Neurodivergentes. E eu fui contra. Até hoje eu recebo mensagem de algumas mães que pedem ajuda. Que participaram, né, daquele momento que eu acabei indo para o enfrentamento para que aquilo não acontecesse, né? E graças a Deus consegui, não fechou, mas fechou agora. Me parece que agora fechou, infelizmente. Está fechado, mais de um ano já. Infelizmente fechou, né? Uma perda muito grande para a população e para essas mães, né? Que eu acho desnecessário fazer o que fizeram em fechar. E aí seguimos, fizemos nossa gestão, entregamos o que deu para entregar, também
foi feito uma gestão muito positiva, embora as pessoas tenham o sentimento de que não foi feito, mas foi feito porque nós herdamos uma dívida muito grande, sabe? Da gestão anterior, que o prefeito Paulo Pinheiro, quando entregou a cidade de novo, entregou ela sem dívida. Fez gestão, entregou o que tinha que entregar para a população e ainda entregou a cidade sem dívida. Essa é uma das complicações também, né? Quando você recebe a cidade numa situação como essa, né? Porque como você fala, quando você recebe o primeiro orçamento, não é seu. Não. Não é você quem faz aquela programação. E aí você tem que Isso. fazer aquele ajuste. Demora um tempo, né? O prefeito de Mauá, ele fez uma analogia que pra mim é perfeita. Você tem que trocar o pneu com o carro andando. É isso. Exatamente. É literalmente isso. É literalmente isso. Isso aconteceu também em São Caetano. Né? Eu não sei exatamente, mas nós herdamos lá 265 milhões de dívida na época. Né? E o prefeito Paulo Pinheiro, muito correto, muito Justo, sempre empenhado, foi muito justo em fazer, inclusive, uma gestão humanitária, né? Médico também, um cara de um coração sensacional. E fez. Nós conseguimos fazer uma gestão. A cidade. Nós, quando foi assumir a prefeitura de São Caetano, a empresa de energia elétrica estava para cortar a luz do Paço. É verdade, eu lembro disso. Lembra? Olha que barbaridade. Não tinham pago a luz, estava atrasado Há muitos meses, anos, não era isso? Era mais de ano. Enfim, são coisas que a população acaba não sabendo, né? E entendendo que poderia ter sido sempre feito mais. Lógico, poderia ter sido feito mais se não tivesse herdado tanta dívida, tantos problemas. Foi feito muitas questões que eram maquiagens, que tivemos que refazer, né? Então tem bastante coisa que foi feito na gestão também do prefeito Paulo Pinheiro. E aí nós perdemos a eleição. Eu ainda estava atuando, eu fui o secretário que saiu junto com o prefeito da prefeitura. Eu acumulava esse monte de secretaria, fui embora junto, como diz no ditado popular aí, eu e o prefeito que apagamos a luz, né, e fomos. Fiquei do lado do prefeito Paulo Pinheiro e hoje, se ele precisar de mim, tô do lado dele, porque ele é uma pessoa muito honesta, ele é uma pessoa sensacional e fez a parte dele por São Caetano, assim como o prefeito Aidão fez também por Santo André. E aí ganhamos a eleição da Câmara, aí a roda gigante virou e o que eles fizeram conosco há 2 anos anterior, né? Aconteceu com eles também. Eles provaram do próprio veneno, ganhamos a eleição da Câmara e olha só o que aconteceu e você vai lembrar. Nós tínhamos um candidato a presidente da Câmara e o prefeito que tinha vencido a eleição, não tinha tomado posse ainda, criou uma chapa sem o consentimento da candidata. Olha só. Que era a Sueli Nogueira. Ela nem estava sabendo que ela estava presidindo a chapa. Ela foi votar. Ela foi votada. Olha só que engraçado o que aconteceu lá. Lá era 19 vereadores, né? E ela teve 9 votos. E o nosso candidato teve 9 votos. E o voto que decidia a eleição era o dela. Se ela votasse nela, ela seria presidente da Câmara. E ela não votou. Mas ela foi leal, foi firme, cumpriu o compromisso dela conosco, que ela tinha feito um diálogo com a gente e falou, não, eu vou apoiar o candidato de vocês. E na hora ela votou no nosso candidato. E o nosso candidato foi presidente. E aí eu virei diretor administrativo da Câmara Municipal. Entregamos as secretarias, entregamos uma prefeitura e eu fui ser secretário Eu fui ser diretor administrativo da Câmara Municipal de São Caetano. Levei as pessoas que estavam comigo na Secretaria de Governo
e começamos a fazer o trabalho. Logo depois que eu virei diretor da Câmara Municipal, eu fui convidado para ser secretário em Paulínia. Aí lá em Paulínia eu assumi também bastante pastas. Eu fui secretário de governo, fui secretário de administração, fui secretário de finanças e fui secretário de obras. Eu também acumulei essas pastas lá em Paulínia. Gosto de trabalhar, né, meu nome? A política tem essa questão, né? Que quando você é picado por esse bichinho aí, te morde, a gente não consegue sair. E aí, enfim, passado por Santo André, passado por São Caetano, mais somado à experiência empresarial, fizemos lá um trabalho em Paulínia, uma cidade também sensacional, muito bonita, uma cidade bem bacana. E também conseguimos desenvolver muitos trabalhos lá. Enfim, e aí tivemos aí... Eu tive um problema eu fiquei lá até 2019. Em 2019 eu tive de novo um problema de saúde, me afastei. E aí tive alguns outros convites, mas aí eu optei por cuidar da saúde primeiro. E quando efetivamente eu fiquei bem, eu voltei eu sou empresário, voltei a tomar conta das minhas empresas e trabalhar nas minhas empresas mesmo. Em 2022 você concorreu à prefeitura de Santo André. 2022 eu concorri à prefeitura de São Caetano, né? Ah, de São Caetano. São Caetano. E foi muito bem votado, inclusive. Tive bastante voto. Mas a cidade de São Caetano, ela tem uma característica que ela acolhe, né, o filho de São Caetano. A oposição conseguiu, embora eu seja cidadão sul-são caetanense, a oposição conseguiu imprimir em mim lá eu aqui errei, ó. Falei Santo André. Então, de forasteiro. De forasteiro. Mas é uma cidade que eu fiz muitas amizades, tive muitas passagens positivas, enfim. E hoje a gente atua praticamente em todas as cidades do ABC, né, com o relacionamento da política, né? Tenho um bom relacionamento com o prefeito Akira, em Rio Grande da Serra, com o prefeito Guto, em Ribeirão Pires, o prefeito Marcelo Oliveira, em Mauá, né? Santo André menos, porque é o Gilvan, eu tenho pouca amizade com o Gilvan. Eu tinha mais amizade com o Paulo Serra, que foi vereador conosco lá. Com o Tite tive algumas passagens, mas também não tenho tanta amizade com ele. São Bernardo, Marcelo Lima, também tivemos uma boa relação. Hoje é um pouco distante, mas tivemos. Diadema Kutaka também é um amigo que disputou a eleição. Ele tem lá a estrutura dele. São pessoas do PMDB que, inclusive, herdaram alguns cargos que eu ocupei dentro do PMDB. E, enfim, há várias amizades em toda a questão política, não só do ABCDMRR, mas também no estado. No interior, né? Que você passou por Paulínia, no litoral, onde você esteve em São Sebastião, em Caraguatatuba, Pindamonhangaba. Fui muito próximo do governador, que hoje é o vice-presidente geral do Alckmin. Ai, gente, eu adoro o Alckmin, eu sou muito... Eu tenho um trânsito bastante bacana aí na política, e em todos os partidos eu consigo dialogar. E eu fico brincando, né, que a gente é um pouco bairrista, né? A gente acaba falando do ABC, assim, a gente sempre faz isso com uma defesa, né, quando a gente vai nos lugares, porque a gente conhece... Eu tenho orgulho de ser daqui. Eu também, confesso pra você que tenho. Não gosto quando as pessoas falam mal. Eu vejo muito a gente ter esse papel. E eu vou um pouco mais além, me perdoa te interromper, eu vou um pouco mais além. Eu tenho orgulho de ter nascido em Mauá. Eu não nasci no ABC, mas eu queria... Eu fico brincando com os vereadores que eu queria um título pra ser aqui no ABC. Eu sou cidadão santo-andreense, sou cidadão sul-são caetanense, sou mauaense porque nasci em Mauá, sou cidadão aparecidense, que eu tenho o título de cidadão de Aparecida, a quem eu sou muito devoto. E, enfim, e aí a trajetória política
vai muito adiante. Se a gente for ficar falando aqui, nós vamos Mas o ficar... interessante é que você trouxe essa pauta, que aí você tem esse excelente relacionamento com várias cidades. E como eu disse, a gente está precisando melhorar a nossa convivência e trazer mais candidatos, mais deputados que saibam defender a nossa bandeira. O que você acha que a gente precisa, Bonomo? O que está faltando? Está faltando a conscientização da população aqui, do nosso grande ABCD-MRR. Né? As pessoas precisam se conscientizar que quem vai defender Rio Grande da Serra, quem vai defender Ribeirão Pires, quem vai defender Mauá, quem vai defender Santo André, quem vai defender São Caetano, São Bernardo, Diadema, são os políticos daqui. As pessoas precisam se conscientizar que o voto de internet, né, teve candidatos que tiveram grandes quantidades de votos aqui no ABC que nunca sequer pisaram aqui no ABC. Nunca mandaram uma emenda. Não, nunca pisaram. Não é nem o fato de ter mandado emenda, porque mandado emenda ela só poderia mandar depois que ela foi eleita. E ela teria que ter tido esse reconhecimento. Eu fui votado lá em Mauá, eu tive voto em Santo André, eu tive voto em São Bernardo, então eu vou lembrar daquela população que lembrou de mim e colocou o voto na urna para mim. Mas nem isso aconteceu, né? Então as pessoas precisam se conscientizar. Nós temos pessoas boas na política aqui do ABC, DMRR. Nós temos muita gente boa que está disputando, né? Nós temos, por exemplo, agora, nessas eleições que vai acontecer dia 4 de outubro, a Andréa Rios, que foi primeira-dama de Mauá, né, que é uma pessoa que está fazendo uma dobrada comigo, ela é candidata a deputada estadual, fez um grande trabalho à frente, né, da Secretaria de Inclusão Social, como primeira-dama, na causa animal, enfim. Mulheres, ela que criou a Secretaria de Mulheres em Mauá. Né, as mulheres. E hoje nós estamos vivendo um momento muito trágico, né? Dessa questão do feminicídio. O que está acontecendo é um absurdo. E nós temos que ter pessoas que vão defender essas bandeiras, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá no Congresso Nacional, que é o que efetivamente vai fazer com que as ações aconteçam, são as leis que são criadas, né? E isso precisa acontecer. E nós temos aqui no ABC mais de 2 milhões de eleitores. Nós temos condições de ter uma grande bancada na Assembleia Estadual, na Lesp, na Assembleia, né, Estadual, quanto no Congresso Nacional. E aí as pessoas precisam dessa conscientização de que o candidato, às vezes vota num candidato. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, nem julgamento. Não é demagogia, né? realmente a importância, a gente entende Tá a certo? importância. Porque, poxa, às vezes vota num candidato que é de uma cidade do interior de 500, 600 quilômetros daqui, né? Que notoriamente ele vai fazer gestão na região dele, onde ele vai ter um número maior de votos. E esse pouco que saiu daqui para complementar o que ele precisava para estar eleito, vai fazer falta para um daqui. Então as pessoas precisam ter essa conscientização, tem que estar orientada, né? Tem que procurar saber quem representa, quem pode representar, quem tem passado limpo, quem pode efetivamente trazer alguma coisa de benefício aqui para a nossa região, né? Então eu acho que essas eleições aqui eu sempre defendi, volto a falar, eu tenho orgulho de dizer que sou nascido em Mauá. Graças a Deus, eu costumo dizer nas minhas falas que eu sou mais abençoado do que o que eu mereço. Eu sou um empresário que venci na vida. Eu era um vendedor ambulante, hoje eu sou empresário. Eu tenho inúmeros funcionários que trabalham para mim. Enfim, são coisas que eu conquistei aqui, né? Então jamais eu vou... região, né? Aqui no grande ABCD-MRR. Eu jamais vou renegar as minhas origens e deixar de defender os interesses daqui da população do grande ABCD-MRR. E a gente tem uma situação muito complicada lá em Brasília. Eu estava falando sobre isso ontem, inclusive, que, por exemplo, a gente elegeu o Marinho. Marinho virou ministro. E aí a gente acaba perdendo um pouco, né, a nossa representação. Cada vez que a gente elegeu o Marcelo virou prefeito em São Bernardo, perdemos 2 cadeiras. Eu já tinha, inclusive, sido cassado também pelo partido antes.
mas perdemos 2 cadeiras. Cada vez que a gente perde uma cadeira, a gente perde muito, Sim, muito espaço, né? em espaço. E o ABC é uma região realmente bastante importante. Tanto que o governador, recentemente, fez um almoço e convidou, né, os prefeitos aqui, porque ele realmente reconhece a importância de pedir esse auxílio para trazer esses votos. Então, é o que eu citei agora, né? Nós temos mais de 2 milhões de eleitores aqui. Você acha que a gente tem que. Você acha que a gente poderia ter quantos deputados? Olha, num cálculo muito frio, né? Muito frio. Lógico que isso não vai acontecer, mas supondo que há necessidade de ter de 80 a 100 mil votos para se eleger como deputado estadual, e todos os eleitores forem para a urna, nós teríamos condições de eleger 22, Imagina, a gente 23 consegue deputados 5, estadual. 6 com muita dificuldade. Se colocar na ponta do lápis que precisa de 100, 120 mil votos para ter um deputado federal, certo, seguramente nós teríamos 16 deputados federais representando a nossa região. Então, esses números, eu não estou inventando. Não. Né? Tá aí no site do TRE, Sim. né? As pessoas estão nas suas cidades, enfim, mas não tem essa conscientização, né? Precisa ter essa bandeira de conscientização. Eu acredito que agora tem aí um projeto que os veículos de comunicação estão encampando, né, para que efetivamente as pessoas, a população, reconheça quem é daqui e vai representar tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Você sabe que eu acho que a internet mudou muito a maneira como a campanha tem sido feita, né? E eu sempre brinco que as pessoas, quando pensam em algum representante, elas pensam no vereador, que é a pessoa que elas correm primeiro para pedir ajuda. É a primeira porta. Elas não entendem que o deputado é também essa pessoa lá em Brasília. Sim. Então, na verdade, é assim, o vereador, ele está mais próximo, né? Mas foi interessante essa fala sua. Por exemplo, a pessoa vê um cidadão fazendo campanha, um candidato fazendo campanha de internet, né? E não procura saber da onde é a origem dele, da onde que ele é. E aí vota num candidato, por exemplo, que seja, hipoteticamente, de Rio Preto, São José do Rio Preto, 500 quilômetros daqui. Né? Mas a proposta dele foi boa. O que ele ofereceu ali, né, nos meios de comunicação, nas redes sociais, a proposta foi boa. Quando é assim ainda, o Estado ganha. Agora, quando é um candidato... Quando é voto de protesto, é aquela coisa do palhaço. Isso que eu ia falar. Né? Quando é um voto de protesto e vota, por exemplo, num palhaço. Né? Que isso aconteceu muito. Muito. Né? Não é isso? Qual é o benefício que o cidadão pode ter com um voto desse? Nenhum. Por quê? Porque o candidato teve 1 milhão de votos, ok? Ele, dentro do quociente, ele conseguiu levar um monte de candidato que pode até acontecer de serem bons e serem também da nossa região, porém pode não ser. E aí um candidato que teve 1 milhão de votos, ele pode arrastar mais 4 com ele. E se nenhum for da nossa região? Nós só perdemos. O que acontece muito, né? Nós só perdemos. Então, a política tem essas questões, que as pessoas precisam querer saber quem é o candidato. Porque hoje, quando você vai falar de política, só tem ladrão. Ninguém presta. Eu acho muito interessante a maneira como as pessoas às vezes não percebem que a política está em tudo o que a gente vive. Eu escuto muito isso, Nilson, que é assim, mas política é uma coisa que, não é pra mim. Só que tá no ônibus passando, tá no metrô, tá no trem. Olha a gestação que a gente tem vivido com a CPTM. Sim. Então, assim, tá Eu trabalhei com política, tenho essa vivência, como disse, da diabetes, mas tá na farmácia, porque hoje, por exemplo, a gente consegue pegar a farmácia popular
em várias farmácias, mas isso é uma política que a gente não Sim, tinha antes, é um tá? No ganho, posto né? de saúde, na vacina. A farmácia popular é um grande ganho para a população. Agora, quando você pega, voltando à questão de que o vereador é a principal, é a primeira porta, por quê? Porque todas as cidades têm a Câmara Municipal. O cidadão tem É. acesso. O vereador é a porta, mas o deputado é o telhado, É o né? É o telhado, que dá sustentação tá ali pra não certo? chover dentro. Então, e aí o que que acontece? Só que, por exemplo, o deputado, ele monta os escritórios políticos durante o período eleitoral e, e na cidade dele, ele mantém um trabalho de prestação de serviço, Sim. tá certo? Então é isso daí, é mais um motivo para conscientizar de que o cara vem aqui, monta um escritório, né? Terminou o período eleitoral no dia 5, ele fecha a Fechou, porta e vai embora. acabou. Nunca E mais aí, se encontra em lugar nenhum do mundo. como é que um cidadão, por exemplo, vamos falar de Mauá, consegue ter acesso a um candidato, a um deputado federal que não seja do ABC, se ele não for até a cidade do deputado ou até Brasília? E se ele for até Brasília, ele vai conseguir ter acesso no gabinete do deputado com muita dificuldade. Mas o cidadão não vai até Brasília. É muito difícil um cidadão que vá reivindicar algo lá em Brasília. Mas A Assembleia Legislativa de São Paulo ainda vai, né? Porque Tá nós aqui, tá aqui. estamos aqui, pertinho e tal, né? Agora, a primeira opção que o cidadão tem é o vereador. É lá mesmo que ele vai bater, é lá que ele vai tentar arrumar uma tábua de salvação para resolver alguma coisa que ele tenha necessidade. Então, E aí ele tem que ter esse entendimento de que o deputado também pode ser essa pessoa se ele votar aqui. sim, claro. Até porque, na verdade, a facilidade de um vereador falar com um deputado é muito grande, né? Os poderes se conversam. Legislativo com legislativo, legislativo com executivo, executivo com legislativo, se conversam, né? Há pouco aqui, né, eu falei que a minha relação na política ela é muito grande, ela ultrapassa o nosso grande ABCD-MRR, Uhum. né? E isso se deu ao longo dos cargos que eu ocupei, Uma né? construção de anos, né? Eu sou amigo do ex-presidente Michel Temer. Enfim, tem algumas coisas que a gente acaba explorando que foi ao longo da carreira que foi construído, né? Então, eu penso que essa necessidade aí da população se conscientizar de quem efetivamente já fez e de quem é próximo é necessário para essas próximas eleições. Nilson, a gente já tá com uma hora de conversa. Eu queria que você fechasse aqui com a gente falando sobre quais são as suas principais plataformas. O que você acha que você pode fazer pra gente em Brasília? Olha, eu acho que nós temos algumas frentes que vão ser discutidas num plano de trabalho que, por exemplo, a escala 6 por 1, né? Nosso partido está defendendo essa bandeira. A questão do autismo, que tem aí uma necessidade muito grande de pessoas que efetivamente defendem essa bandeira, não hipoteticamente, né? Uhum. Tem que ser efetiva. Tem essas questões aí que está acontecendo, que nós estamos vivendo aí, do feminicídio, e eu penso que tem algumas coisas que é só com a política que vai resolver, né? Não adianta a gente querer ter uma, uma política de resposta imediata no sentido de truculência, né? Sendo que ao longo de todo esse tempo que eu estou na política, eu aprendi que a gente só consegue, e todas as conversas e as conquistas foram feitas com o diálogo, não com truculência, né? Então eu entendo que tem essa questão que nós precisamos efetivamente defender, que é o feminicídio, que teria que ter políticas públicas, porque eu costumo ouvir muito, né? Que às vezes a mulher é agredida e ela não tem coragem de denunciar, porque se ela denunciar, ela vai para onde? É, Né? é uma realidade. Ela vai sair daquele teto e vai para onde? Ela tem que ter uma opção. E é
política pública que vai acolher ela. Sim. Tá certo? Na minha opinião, eu acho que a gente tem que ter diálogo nesse sentido, né? E isso daí é em todas as esferas, é a municipal, é a estadual, é a nacional, né? Como é que nós vamos trazer um projeto numa maior escala para o estado de São Paulo se não tiver representantes Em Brasília. que efetivamente defendam essa bandeira lá em Brasília, né? Sim. Então tem uma série de outras coisas. A redução da jornada de trabalho que o nosso partido defende, eu também entendo que o cidadão, a cidadã, tem que ter mais tempo, né, de convivência com a família, de descanso de 44 para 40 horas. Enfim, são algumas bandeiras aí que nós estaremos aí fazendo um plano de trabalho, né? Eu tenho algumas dobradas que nós vamos efetivamente trabalhar juntos ao longo do período eleitoral agora, nos próximos 45 dias, né? Que também tem essas ideias. Falo de novo da Andréia, que tem um trabalho bastante efetivo na cidade de Mauá, que já deu resultado, que foi reconhecido. Eu fico muito feliz de andar na cidade de Mauá com ela e ver que as pessoas lembram do que ela fez. Assim como eu, quando ando em Santo André, as pessoas têm essa gratidão por eu ter feito o que eu fiz, né? E aí, isso não é nenhum favor que nós fizemos, não, viu? Quando nós ocupamos esses cargos aí, era nossa obrigação fazer. Mas Né? é gostoso a gente ver, né? É gostoso ver o resultado, Sim. né? Eu fico feliz de ver. E é isso aí que nós pretendemos fazer ao longo aí desses 45 dias. E se a população entender que nós podemos representá-los tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, nos próximos 4 anos. Perfeito. Gente, estamos chegando ao fim. Vou dar agora aqui o prazo para o Nilson se despedir. Agradeço muito, Nilson, seu tempo. Sei que agora é uma correria louca para vocês aqui nos próximos 45 dias, não tem descanso. Mas eu peço para você, então, se despedir do nosso público e falar como é que eles te encontram nas redes sociais. Então, Paula, eu também quero agradecer vocês pelo convite e dizer para a população que nós estaremos aí ao longo desses 45 dias andando aqui na nossa região, trabalhando, né? E tem o canal no Instagram, tem o Facebook e tem todo um trabalho aí que nós vamos fazer tete a tete. Esse é o principal. Eu quero andar nas ruas aqui do nosso ABCD-MRR e cumprimentar as pessoas. E efetivamente, a partir de domingo, né, dia 16, poder contar com o apoio do maior número de pessoas que queira se engajar no nosso trabalho. Obrigado. Perfeito. Que bom. Fico muito feliz que você tenha dado esse tempo aqui pra gente, viu? Estamos com o estúdio aberto. Pode voltar para depois falar o número de candidato, porque ainda não pode. Vou esperar receber vocês aqui. Muito obrigado, Paula. Deus abençoe a todos. Amém. Agradeço você que ficou com a gente até o final. Peço que se você estiver chegando agora para assistir o Nilson Bonomi, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Pra gente é muito importante. Como disse aqui o Nilson, a gente faz trabalho de formiguinha para levar para você a informação que você precisa da sua cidade, que é aqui o nosso grande ABC. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.